Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. Eu fico muito feliz, tô tendo um déjà vu, porque ele já veio aqui. Mas tô feliz demais que ele voltou aqui. Então eu quero que todo mundo do podcast receba, você que tá em casa, que tá nos assistindo ou nos ouvindo, receba da energia que ele merece. Meu grande amigo Flávio Augusto da Silva. Uma salva de palmas pro nosso queridíssimo Tudo bem, Flávio. obrigado. Primeiro, É um prazer Flavião, estar aqui. Obrigado por mais uma vez estar no podcast, a gente bater um papo. O legal é que eu não sei o papo com você sempre é muito rico. Sabia que você sempre me surpreende, a gente já te conhecendo já há anos, cara. Sempre com bons insights, boas provocações, boas ideias. Olha, uma responsabilidade hoje agora. Responsabilidade de inovar, né? e primeiro, obviamente, para todo mundo que tá nos acompanhando, Flávio até, enfim, é um super conhecido da galera. É uma grande referência, não só para mim, mas para o Brasil e para o mundo inteiro. O seu calibre, eu acho que não preciso. Mas você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu aprecio, não só você como profissional, o seu trabalho. É um mega empreendedor, um cara gente fina pra caramba. No bastidor ele é muito legal. Dá uns 50% de desconto, tudo que ele tá falando. Não, mas é verdade. Eu acho que assim, minha mãe uma vez me falou assim: filho, gratidão que a gente não demonstra é que nem um presente que a gente compra, mas não entrega. Muito bem. Acho que a gente tem que, então... É um cara... Muito obrigado. Muito massa, Flavião. Obrigado pelas palavras. Obrigado por estar aqui. Primeiro, gostou dessa temporada aqui no Brasil? Passou na nova aqui no Brasil, né? Passei lá no Rio de Janeiro. Quanto tempo? Fazia uns 12 anos que eu não passava ali Natal, Ano Novo. Uhum. Fui para Búzios, depois fui para Rio de Janeiro, vi família e matei saudade ali, porque eu sou carioca, né? Sei que não parece, meu sotaque não é muito carioca. Não é, cara. Você ainda tem um pouquinho. Tem um pouco de registro aqui. Registro. Você viu? Registro. E Flávio, sempre quando eu tô com você, eu gosto muito também, eu aproveito pra aprender demais, cara. Uhum. E sabe que eu sempre gosto de te levar, flutuar pra vendas. Primeiro é uma paixão nossa, a gente gosta, a gente se identifica, então a gente entende, a gente até faz algumas piadas internas, né? Você sobre o ecossistema de vendas, que é da onde eu surgi, é onde você nasceu também, as suas histórias. E eu gosto muito de levar pra esse ponto. E a primeira coisa, quando eu tava preparando para gravar esse podcast para você, que a gente vai falar muito sobre negócios, empreendedorismo, também e princípios que são fundamentais pra gente tomar boas decisões, mas eu vim montando, né? E antes, eu acho que você não sabe, antes de você chegar, eu abri uma caixinha no Instagram e falei pra galera mandar perguntas. Opa, né? que beleza, pra galera mandar hein? perguntas. Mas eu preparei algumas perguntas pra você. Geralmente eu não preparo, assim, perguntas, mas... Deixemos claro que eu não tenho a menor ideia do que você vai me não tem a menor perguntar. ideia do que a gente vai conversar, Isso. mas justamente aí que tá a mágica da coisa, cara. Eu acho que fica muito real. E a primeira coisa que eu quero mandar pra você, porque eu sei que principalmente você se dedica demais, cara, a galera gerando valor. Olha isso, né? Até o seu username, né? É geração de valor. Só uma curiosidade. Da onde você tirou? É exatamente por causa do teu motivo de entrar nas redes sociais e deu origem ao seu... O nome de usuário, geração de valor? De onde veio geração de valor? É duplo sentido, né? Tem um duplo sentido. Você tem geração de valor no sentido da nova geração de jovens que tem muito valor. Legal. E no sentido de geração de valor. Na realidade, o triplo sentido, hein? Olha só. Geração de valor no sentido de gerar valor, no sentido de valores, de princípios. E o terceiro sentido, geração de valor, é uma expressão financeira. Ela é uma expressão técnica. Tá. Né? Quando você faz uma empresa crescer, você está gerando valor, gerando equity. Você tem a ver com equity, que tem a ver também com o escopo que eu trabalho. Agora, quando você mistura os três sentidos, você está falando de valores no sentido de princípios, juntando com uma nova geração de jovens, e aí eu já estou há 10 anos na internet, eu já tenho literalmente uma geração de empresários que começaram a seguir a geração de valor antes de ter o seu primeiro negócio. Pessoas grandes, pessoas que tornaram ícones na internet, que começaram ali no geração de valor. Então você tem essa questão da geração de jovens. Eu fui um deles, cara. Você é um deles, né? Enfim, muitos... Sua primeira postagem foi um violão. Isso mesmo. No dia 16 de agosto, que é o dia do meu aniversário. Isso aí. No Instagram. No Instagram. Ou seja, eu nem tinha... Eu mal entrei. Eu entrei no Instagram assim meio... Deixa eu só abrir uma conta aqui para garantir o nome e tal. E nem... Enfim... Nem produzia tanta coisa nessa época. Mas o terceiro motivo é equity.
que é a geração de valor, a expressão financeira é a geração de valor. A combinação das três coisas tem muito a ver com conteúdo, que é empreendedorismo. Empreendedorismo, ou seja, a ideia é um empreendedorismo feito por jovens que fazem parte de uma nova geração que querem romper o sistema e que tem princípios, que tem ética e querem construir equity. Ou seja, é a mistura das três coisas. E a primeira pergunta que eu queria colocar aqui para você debater foi uma pergunta muito interessante da galera, porque as pessoas sabem que você fala muito de vendas. A gente entende, principalmente, eu venho falando já há muito tempo, e principalmente com a química do Vende-se, e ainda de uma maneira muito mais gostosa e muito mais produtiva para a galera. Mas a pergunta que veio foi o seguinte: Flávio, porque é assim, é impressionante, e essa pergunta eu me identifiquei da pessoa. É impressionante como, por exemplo, o que eu recebo de caixinha de perguntas, no sentido, assim, para mim, Caio, eu sou arquiteto, eu preciso aprender a vender? Ou até às vezes tá com dúvida do programa Vende-se. Caio, eu sou advogado, vende-se para mim? Aí a pergunta que apareceu foi o seguinte: por que as pessoas acham, ou a maioria, ou uma hipótese aqui que eu tô falando, que aprender a vender é algo, parece que, exclusivo para alguém que tem um cartão de visita escrito vendedor? Você já percebeu isso, cara? Já. Você sente também na sua caixinha de perguntas quando você fala... essas mesmas perguntas. E eu fico meio que, cara, será que a galera ainda não entendeu, né? Porque eu do outro lado daqui, só existe uma profissão no mundo. Mas por que você acha que existe essa visão de aprender a vender? É aquela figura para quem tem um cartão de visita que tá escrito embaixo, vendedor. Ou... Cultural, né? É um déficit muito grande cultural que nós temos no mundo, não é só no Brasil não, tá? As pessoas não se dão conta que elas vendem, independentemente de terem um cartão de vendedor ou não. Todo mundo vende. Não é? Você, quando é um designer e você vende o seu serviço para uma empresa, a empresa vai contratar ele vai negociar o salário dele, isso é vendas. Ele vendeu o serviço dele. Ele vendeu a especialização dele para aquela empresa específica num determinado tempo para o qual foi contratado. Isso é venda. Você, quando vai buscar participar de um processo seletivo, é venda. Você precisa se vender para ser contratado. É verdade. Não é verdade? Você, quando trabalha numa determinada função, você precisa se vender para ser promovido. E essa venda passa pelo seu resultado, o seu comportamento, como você se relaciona com as pessoas, os soft skills, né, que estão cada vez mais valorizados nas grandes empresas. Você está se vendendo. Vendas não é apenas uma atividade de um vendedor ou de um empreendedor. Quando você se torna empreendedor, e aí não precisa ser alguém que tem um CNPJ de uma indústria, ou uma empresa, mas também um arquiteto. Um arquiteto vende, tem que vender os projetos dele, ele tem que vender a sua própria imagem, tem que vender o seu conceito. Não é? Ele tem que se vender para um determinado público, um determinado nicho. Isso não é aleatório. Então não basta a pessoa saber usar AutoCAD e ter muito boas referências, ter uma visão artística apurada, ser ousado nos seus projetos, se esses projetos ficarem guardados e encalhados dentro da gaveta. Eles precisam ser vendidos, né? Então, aquele mito do produto bom se vende sozinho, que eu ouvi você falar e você bate muito nisso, não é verdade. Isso inclui o trabalho de um arquiteto, de um advogado, de um dentista, de um médico. Eu recebo direto esse tipo de pergunta. E eu, assim, como passa pela cabeça de alguém que ele não precisa aprender a vender? Todo mundo precisa aprender a vender. Se ele aprender a vender, ele vai ser um arquiteto melhor. Você acha que a pessoa não passa pela cabeça ou ela não quer admitir que ela é uma vendedora? Porque não, vai depreciar aquilo que eu faço. Eu sou arquiteto, eu não sou vendedor. Olha, acho que talvez algumas pessoas ainda pensem assim, mas eu já acho que hoje é minoria, sabe? Eu já acho que hoje o arquiteto, o engenheiro, o advogado, o médico, o dentista, ele já entendeu que ele precisa empreender a carreira dele, sabe? Principalmente aquele cara que optou a ter o seu consultório, ter o seu escritório, ser um profissional liberal. Ele já entendeu que ele precisa se alavancar. Ele não sabe ainda, em geral, como fazer isso. Mas o que eu tenho percebido é que nos últimos 10 anos, e aí eu me sinto muito feliz em ter dado uma pequena contribuição para isso, é que eu percebo que diminuiu um pouco o preconceito com vendas. Diminuiu um pouco. As pessoas perceberam que para alimentarem a sua ambição, o seu desejo de crescer, seu desejo de comprar um carro novo, uma casa nova, ter uma vida mais próspera, isso é algo legítimo, acho que todo mundo tem o direito de querer ter uma vida mais próspera. As pessoas já perceberam que precisam vender.
Então, ela pode até não gostar de venda. Ela pode até achar, não, é um mal necessário. Já é uma evolução. Se achar que é um mal necessário, é que já evoluiu. Você entendeu? Agora... Pelo menos sabe que é importante, né? Isso, mesmo que não goste. Perfeito. Mais que isso, ela pensa assim, pronto, eu preciso de um sócio que precisa vender. Já é uma evolução. Legal. Ou eu vou contratar um time de vendas. Opa, já é uma evolução. Agora, a grande questão é como? Porque aí eu não vejo que ainda as pessoas entenderam. E talvez a gente precise de um pouquinho mais de tempo para esse inconsciente coletivo perceber que vender não é algo banal. Porque às vezes existe, aí não por preconceito, mas por falta de conhecimento mesmo. Eu acho que, na minha opinião, eu penso que a gente já venceu muito preconceito. Mas eu acho que por falta de conhecimento mesmo, as pessoas acham que vender é uma atividade para gente desqualificada, para gente que não tem muita qualificação. Sim. Sabe? Mas não é por preconceito, é por desconhecimento mesmo. Não é? É aquela coisa assim, o cara não deu muito certo na vida, vai ser vendedor. É desconhecimento, porque Cara, tem muito isso pra muita gente. Tem muito. Mas eu ainda acho que tem um pouquinho ainda do preconceito, mas de muito tempo. Isso já foi vencido, mas é mais agora por desconhecimento. Eu penso que nós vamos entrar em anos, agora, os próximos anos, em que as pessoas vão descobrir isso aqui que a gente está falando. Que vender, ele requer é uma atividade que requer muita técnica. Ela é uma atividade que requer aprendizado, que requer uma competência de oratória, que requer uma capacidade relacional muito elevada, uma inteligência emocional muito apurada, que é algo que não ajuda apenas nas vendas, mas ajuda na vida da pessoa como um todo. Total. Não é verdade? Porque para vender, você está lidando com pessoas, você lida com frustração o tempo inteiro, você lida com dificuldade o tempo inteiro, com não o tempo inteiro. E tem gente que no terceiro não já jogou a toalha. Mas o vendedor profissional, o cara que já entendeu que o não é como sangue nas mãos de um médico, como a graxa na mão de um mecânico. Isso é espetacular. Não é verdade? Ele, imagina, né? Um médico não pode ficar deprimido que está com a mão suja de sangue, porque ele está salvando uma vida. Faz parte, né? Faz parte da profissão dele. E o não faz parte da vida do vendedor também. Não é verdade? Então, é assim, só que o não tem um custo emocional. Quem gosta de levar não? É verdade. Né? Eu, quando era criança, detestava usar não, levar um não. Né? Então, até hoje, adulto, a gente não gosta de não. O sim é mais legal. Só que para a gente chegar no sim, vai ter que passar por vários não. Isso requer uma capacidade emocional, porque o cara leva não um dia, um mês, um ano, 10 anos, você percebe? Essa capacidade emocional não é fácil. Isso é outra parte do dia a dia do vendedor. Então, as pessoas começam a perceber que precisa vender. E detalhe, como você disse, ela não precisa ser um vendedor para vender. Ela precisa ser alguém que entendeu processos de vendas. Isso. E aí ele percebe, uau, eu vou ser um médico que entende de processos de vendas, logo eu vou faturar mais. Poxa, meus amigos, meus concorrentes não entendem de processos de venda. Eu entendo de processos de venda. Você vai conquistar mais participação no mercado. O médico precisa disso, o arquiteto, todo mundo precisa disso. Pô, aprender isso é um espetáculo, é uma evolução do mercado. E pegando esse gancho, e também foi outra pergunta que eu achei muito legal de debater junto com você. A pergunta foi a seguinte, cara, curiosidade, né? Porque eu sei que você fala bastante de vendas e aprende pra caramba e gosta também. Por que você acha? Por que você acha que não tem tantas pessoas falando de vendas quanto, por exemplo, tem de finanças ou qualquer outro assunto mais? Por que você acha que não tem tantos assim? Olha, sinceramente, Caio... Isso é tão importante, eu sei, porque é tão importante, por que não é tão difundido assim, sabe? Eu acho que está muito difundido, Caio, com toda franqueza, entendeu? Sério? Eu acho que finanças, talvez pelo esse boom da Bolsa de Valores, porque houve uma queda dos juros, o número de investidores aumentou. E quando eu falo assim, finanças, pode ser outro tema, outra categoria grande, pode ser o mercado fitness, sabe? Categorias que a gente vê mais pessoas, por exemplo, mais pessoas falando sobre o assunto, assim mesmo, levantando a bandeira. É o que você falou também, se tem o preconceito da outra ponta, tem o preconceito de levantar a bandeira também, né? Eu já acho que tem melhorado cada vez mais. Eu também mas acho, também isso eu concordo com você. Mas também, por outro lado, é que vendas não é um tema só técnico. Não é um tema que...
Para alguém ensinar vendas não é transmitir informação do ponto A para o ponto B. Tá? Por exemplo, um professor de psicologia, ele pode falar sobre teorias da psicologia e essa transmissão da informação basta no processo de aprendizagem. Em vendas, não basta só a transmissão da informação. Ela, em primeiro lugar, precisa vir de alguém que tem autoridade. Precisa ter o cheiro da rua, né? Precisa ter o cheiro da rua. Porque se o cara não conhecer da prática... É isso, concordo. É bizarro alguém falar de vendas que não, de maneira teórica somente. Verdade. Entendeu? É uma coisa ineficiente, não convence ninguém. Você tem toda a razão. Então esse é o primeiro ponto, né? E segundo ponto, você precisa de prática, porque vendas você se norteia pela técnica, mas você precisa praticar. Você pode saber toda a técnica e não conseguir vender, porque você precisa praticar, aí teu cérebro precisa fazer as sinapses, aí você vai começando a capta o clique. Por exemplo, você começa a vender um produto, você que está trabalhando há muito tempo numa determinada área, numa determinada indústria, você começa a conversar com o cliente ou conversar com o teu vendedor que você treina. Ele começa a conversar, você já sabe onde ele vai parar. É verdade. Ele já começa, você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe que o cliente fala assim, olha, eu gostei do seu produto, gostei da sua forma de apresentar. Mas... Olha aí, tá vendo? Cheiro da rua. Mas vai vir o mais. Quando eu gostei de... Ele faz até a musiquinha. Eu gostei do seu produto. Aí você já sabe até a hora que vem a piada ali, né? Mas é assim que funciona. Aí você já sabe o mais. Aí o mais vai vir ou pela razão financeira, ou pela razão do produto, ou a insegurança que ele está sentindo, ou a mentira que ele está te contando. Porque, infelizmente, as pessoas, quando se sentem inseguras, mentem. E aí você tem um mentiródromo, né? Você tem você já sabe. O vendedor, ele desenvolve esses sentidos para poder lidar com o dia a dia dele. Isso é o quê? É o cheiro da rua. Não é teórico. Então, quem é que realmente é especialista nisso, que está se propondo a ensinar? Tem muito. Aí sim, pode ser que tenha muito poucas pessoas. E você pegou no gancho que é fundamental, né? Essa experiência, essa vivência, essa prática. Porque tem uma expressão que é o seguinte, né? Apenas treinar não vende. Mas aprender num treinamento e aplicar, além de vender, treina. Vender treina. Então vender treina muito, né, cara? Vender treina. Deixa eu tentar explicar essa história da sinapse, que tem a ver com vender treina. Tá? Tem um videogame aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pega aqui o... Tá. É só de enfeite, tá? Ninguém joga aqui não, tá? Não sei não. Olha aqui. Isso aqui é um controle de um Xbox. Não é? Tá aqui um videogame. Eu gosto de videogame. Joguei muito videogame na minha vida. A gente colocou aqui pra jogar, mas ainda não rolou. É? Eu não gosto muito, sabe, de jogar, porque eu sempre ganho, né? Começou. Então, pronto. Eu assim, Tem quantos disputa? Eu enjoei um pouco, né? Então, se vocês... É que você nunca enfrentou o adversário certo. Né? É possível. Mas então, Caio, vou pegar o exemplo do videogame. Quem já jogou videogame de aventura, aqueles videogames que você começa numa fase 1, aí você tem que passar para uma fase 2, depois você passa para uma terceira fase e por aí vai. Você começa jogando na fase 1, aí você tenta ali matar o inimigo, aí você perde, leva um tiro, vai para um caminho errado, aí você se perde, volta. Enfim, você vai perdendo. Sim. Aí daqui a pouco você capta, você percebe. Quem desenvolve videogame não pode fazer ele fácil demais, senão o jogo, ninguém gosta de um jogo fácil demais. Concordo. Mas ele não pode ter um jogo que seja impossível, que as pessoas desistem. Concordo também. Então ele precisa ser na medida o grau de dificuldade num videogame para dar a oportunidade para que as pessoas aprendam. Essa aprendizagem se chama as sinapses cerebrais. Ou seja, sinapse é quando os seus neurônios eles dão um clique ali, eles se conectam, eles fazem a ligação, eles se conectam, significa que você aprendeu. Tá? Então aí você começa a ver, aí você já entende, né? Ó, quando ele der esse soco aqui, eu abaixo, depois eu aperto 2 vezes e dou um ataque aqui. Sabe, aqueles jogos de luta, por exemplo. Enfim, você vai aprendendo. Aí você passa para a segunda fase. Geralmente você passou para a segunda fase porque você fez todas as sinapses necessárias para aquela fase. Você aprendeu, você assimilou. Não foi um golpe de sorte. O teu cérebro captou. Aí você passa para a segunda fase. Aí você entra na segunda fase, aí o tiro do inimigo é mais forte, aí apareceu um inimigo diferente, aí você tem uma arma diferente que você pode pegar também. Você vai ter que aprender a usar essa arma. Você tem um caminho que você desconhece até você memorizar
o mapa todo daquele caminho. Você vai fazendo sinapse, você vai captando o mapa, a parte direcional, o tiro, o reflexo, a parte motora. Você vai captando. É uma série de sinapses que você está fazendo até que você ficou bom naquela segunda fase. Bom, passou para a terceira fase. Sacou? Isso acontece na quarta, na quinta, na 15ª fase. E aí um belo dia deu um pico de luz, caiu energia, deu algum pau deu uma travada no teu videogame, e aí você tem que reiniciar, e quando reinicia, você perdeu toda a memória daquele teu jogo. E aquele teu jogo, que você estava já na 15ª fase, começou da primeira, de novo. E aí? E aí o que acontece? Você levou 6 meses, sei lá, 3 meses para chegar na 15ª fase. Você sobe de novo em 2 A minha semanas. pergunta que eu te faço é, você leva 3 meses para voltar para a 15ª fase? Uma semaninha ali. Uma semaninha. Você dá uma maratonada ali, você pega fase 1, passa fase 1, moleza, fase 2, a fase 3, você lê, esqueci disso aqui, vai lá e volta, em uma semana você faz aquilo que você fez em 3 meses. Total. Por quê? Porque você já fez as sinapses. Teu cérebro já se adaptou. Você já pegou, você já entendeu. Aquela objeção você resolve assim, aquele argumento você usa aqui, aquela piadinha tem graça aqui. Ali não tem graça, não. Total. Nesse momento tem graça, no outro momento não tem graça. Você percebe? Você captou o game e você passa ali rapidamente. Isso é sinapse. O ponto é que a distância entre uma sinapse e a outra, ou seja, eu aprendi a vender. Agora a próxima sinapse é performar melhor nessa venda. E aí eu tenho que ter outras sinapses, que não são técnicas de vendas. É fazer, em vez de uma venda no dia, fazer 5. O que eu preciso para fazer 5? É só repetir o que tu fez 5 vezes. Sim, se fosse só técnica. Mas não é só. Porque agora para fazer 5 vezes, talvez eu tenha que ter uma resistência, uma resiliência, eu vou levar mais não. Tem outro time, eu vou estar um pouco mais cansado. E daí, como é que eu vou reagir quando eu estiver um pouco mais impaciente? Como é que eu me recupero dessa... Como eu lido com as interferências. Como eu lido com as interferências, eu vou ficar mais horas trabalhando, vai me dar fome. Aí, compreende? Você tem uma série de outras pequenas variáveis que impõem para você e para o teu cérebro um desafio diferente. Por isso a diferença entre você correr uma maratona e um Ironman. Mas tudo é correr. É diferente. É diferente. O triatlon de um Ironman, qual é a diferença? Você que está treinando aí. Deve ter muitas diferenças. Cara, correr depois de pedalar é completamente do que só correr. Olha aí. O corpo tá diferente, a perna tá outra, diferente, você já começa aquecido. É outro treino, é outro metabolismo, é outro tipo de alimentação. E por aí vai. Bom, a distância entre você conseguir vender e conseguir performar, isso aqui vai levar um tempo. Esse tempo, que tempo é esse? Ninguém sabe. Alguém pode estar nas suas condições naturais normais de temperatura e pressão e, em 3 dias ele já passou essa sinapse. Alguém pode levar 3 meses. E o ponto é que entre uma sinapse e outra, é imposto a cada pessoa um desafio que muitas delas não aguentam, desistem. Elas acham assim, elas podem assim, olha, vamos supor que ela precisa de 3 meses. E cada pessoa é diferente da outra. Não existe fórmula. Cada ser humano é diferente do outro. Por isso, alguém arrebenta no início, outra pessoa demora para vender. Mas esse cara que arrebenta não tem longevidade e esse cara vai embora. É verdade. Ele levou mais tempo para chegar na primeira sinapse, mas ele vai com mais solidez. Não tem melhor ou pior. Cada pessoa é diferente da outra. E o ponto é, às vezes você precisa de 3 meses. Quando você passou um mês, não fez a sinapse, você, não tá legal isso aqui. Passou o 2º mês, você pode começar a pensar, cara, acho que isso não é pra mim. Acho que eu não dou pra isso. Acho que eu não tenho talento. O fulano já foi e eu não fui. Meus amigos todos foram e eu não fui. Fiquei pra trás. Como é que a pessoa lida com isso? Muitos desistem, jogam a toalha por causa disso. E às vezes a sinapse dele tava ali na esquina. Tava chegando. E é muito ruim e desconfortável alguém perseverar sem ter a segurança, entre aspas, como se segurança não existe, estabilidade não existe, mas sem ter a certeza... Nossa, primeira vez que eu te ouço falar isso. Sobre o quê? Estabilidade não existe. É verdade, eu queria essa frase agora. Inventei, eu sou bom, sou criativo a beça. Mas aí o que acontece? Esse cara, ele não lida bem
com a incerteza de quanto tempo ele vai precisar para a próxima sinapse. Isso mata ele. Por que é tão duro? Por que é tão duro Porque as pessoas perseverar sem aquela sem a certeza. certeza concreta? Porque não existe certeza. As pessoas se iludem que têm certeza de alguma coisa na vida. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei. Você tem o desejo que... Eu gostaria de estar. Eu não sei se a pandemia vai acabar daqui a 30 anos. Eu não sei. Sim. Ninguém sabe. E aí as pessoas confundem o otimismo com negação por causa disso. Elas querem ter a sensação de que controlam, de que tem a certeza, de que tem tudo planejado. A gente faz plano, ótimo, tem que fazer. Mas a gente tem que entender que estabilidade não existe. Ponto. Isso é muito legal, porque se existisse ia ser uma chatura. Uhum. Ia ser tudo quadradinho, certinho, previsível. Ah, não ia ser tão bom assim. Porque você concorda? Quando você chega num ponto e você olha pra trás, é muito fácil você contar a história que tem que perseverar, você tem que continuar, não desista. Mas na hora do vamos ver ali no meio... É desconfortável. Quando você tá fazendo, por exemplo, você não tem nenhum resultado pra apoiar, você já falou com 10 pessoas, você não vendeu pra ninguém. Uhum. O que te mantém firme enquanto a maioria para? Olha, em primeiro lugar é desconfortável, é pra mim também. Mas é um desconforto delicioso. Porque o desconforto do crescimento dói. É verdade, concordo. Se não tá doendo, não tá crescendo. É verdade. Entendeu? É verdade. É assim que funciona. Você vai ter que ter algum sofrimento para que você cresça. Então, quem gosta de crescer, quem quer crescer, quem não abre mão de crescer, ele sabe que esse processo faz parte do caminho. Faz parte. O que me mantém, Caio? Bom, primeiro você precisa acreditar no processo. Sim. Cara, eu acredito no processo, o processo da sinapse. Se você está num processo de crescimento, você precisa acreditar nesse projeto. Mas não acreditar de forma aleatória. Acreditar assim, cara, 1 mais 1 é igual a 2. Eu vou fazer o que for necessário. Aí você tem que perseverar. Boa. Então você tem que estar firme. Porque o que te sustenta é a meta que você quer alcançar, é o sonho que você quer atingir, é o objetivo que você quer conquistar, é o patamar que você quer atingir, é o reconhecimento que você quer ter, é a grana que você quer ganhar, é a missão que você quer cumprir. Você percebe? De repente você pode agregar, inclusive, elementos externos que fortaleçam a tua missão, do tipo, cara, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, mas peraí, mas o meu produto é inglês, né? Poxa, quem aprende inglês melhora de vida. Poxa, olha aí, então o meu trabalho está melhorando a vida das pessoas. Então você vai agregando isso. Boa. Você vai somando isso. Ó, cara, as pessoas que trabalham comigo mudaram de vida, estão ganhando mais dinheiro, estão avançando, estão crescendo, estão prosperando. Ó, pô, tenho 20 mil funcionários, olha quantas famílias eu impacto. Quanto mais eu crescer, mais famílias eu vou impactar. Olha que bacana. Isso são valores agregados que você soma. Que na hora da dificuldade, na hora que de repente alguns poderiam pensar, não vale a pena, já ganhei muito dinheiro, para que eu vou continuar? Para que eu vou ter dor de cabeça na altura da vida, já fiz coisa pra caramba? Aí tu pensa, não, meu trabalho melhora a vida das pessoas, eu tenho 20 mil pessoas que trabalham comigo, meu trabalho impacta pessoas, eu tenho a minha missão. Isso tudo te ajuda, isso tudo faz você continuar. Você já pensou em desistir na época da WhatsApp, assim, dentro da sua jornada? Já pensou, quer saber, vai tudo? Você já pensou? Não, na WhatsApp já não, porque eu já tinha amadurecido, mas no início da minha jornada sim. Quando você ainda não entendeu, não passou de um determinado ponto, você pensa em desistir. Isso não é pra mim, eu não consigo. Você lembra de um momento que falou assim, eu Lembro. quase joguei a toalha, cara? Eu não quase joguei a toalha, eu joguei a toalha. Como assim? Eu joguei a toalha, eu desisti. Eu não sei dessa parte, você não me Então conta. eu vou te contar aqui. Não, eu joguei a toalha, eu tava mal. Quando isso? Eu tinha... Foi em 1992. Você não devia ter nascido nessa época aí. Pô, Flávio, você acabou. Não, acabou comigo. Eu fico honrado, né, meus cabelos. Eu sou da década de 80, pô. Então tá bom, você já tinha nascido. Mas a maioria das pessoas que estão aqui não tinham nascido, né? Mas, cara, eu desisti. Eu tava muito frustrado entre uma sinapse e outra. Porque eu cheguei a um cargo gerencial e eu não conseguia vingar como líder. Então você não tinha sua escola ainda? Não tinha minha escola ainda. Eu trabalhei 4 anos em vendas antes de abrir minha escola. Sei, mas ainda você não tinha aberto... Não, eu tinha chegado a gerente, ou seja, eu já tinha sido bem sucedido como diretor, como vendedor. Só que ao começar a liderar, eu não conseguia, meu resultado empacou. São habilidades diferentes, né? Você aprender a vender e aprender a liderar uma equipe de vendas. Eu passei 1 ano pastando como líder, entendeu?
Literalmente, eu não conseguia ter resultado. E aí eu tive impacto financeiro, porque vendas assim, você vendeu menos, você começa a ganhar menos. Foi um momento super difícil. E eu sempre fui um cara muito convicto, super motivado. Um belo dia, uma pessoa me ofereceu um emprego de vendedor numa multinacional. Ia me dar um Gol para eu dirigir, entendeu? Eu não tinha carro nessa época ainda, então, cara, eu tava cansado de andar de ônibus. Eu falo muito de ônibus, você deve ter um trauma, né? E aí, cara, eles disseram, claro, não, lá você vai ganhar um Gol. E eu falei, cara, um Gol, cara. Pô, vou ter um Gol, cara. Entendeu? E aí eu falei, cara, tá aí, eu vou pedir demissão. Aí pedi demissão. Falei, ó, vou trabalhar na empresa tal. Eu não sabia dessa história, cara. Ó, então eu vou te contar, meu amigo. Ó, vou trabalhar na empresa tal e tô querendo te dar aqui um aviso prévio. Era no mês de dezembro de 92. Vou te dar aqui o aviso prévio. Conversou com o Luciano, obviamente. Sim, conversei com a Luciana. Luciana, bom, tá bom, beleza. É isso que você quer mesmo? É isso que você quer, tô contigo e tal. E aí eu já tava casado, tá? E aí eu falei, olha, vou te dar aqui aviso prévio, tô fora. Aí eles tentaram me convencer do contrário. Não, mas eu tô convicto, vamos continuar aqui. Vou entregar aqui no meu último mês. Vou trabalhar bem, inclusive, vou entregar e tal. Fui lá nessa empresa, uma grande multinacional. Existe ainda? Grande multinacional. A maior do mundo. 92, a probabilidade de ter fechado. Não. Tá bombando essa empresa até hoje. Depois você me conta, quando desligar aqui, você me conta. Sim, te conto. Assim, eu não vou falar aqui publicamente. Mas essa empresa perdeu o Flávio Augusto da Silva. Não, eu vou te mostrar o que aconteceu. Tu não sabe, eu vou te contar, que isso é uma história do caramba, isso aqui. Ó, aí eu fui lá, fiz prova, arrebentei na prova. Eu era bom a beça de matemática, português. Eu tava recém fazendo concurso, então detonava. Acho que tirei uma das maiores notas lá. Fiz psicotécnico, não era maluco. Acho que enganei bem. E aí, tudo certinho. Aí comecei as entrevistas com gerentes. Fazia, acho que 3 entrevistas com 3 gerentes diferentes de departamentos e tal. Eu já era gerente de vendas, tá? Então, acho que eu tinha quase 21 anos. Tinha 20 para 21. Foi dezembro de 92? É isso mesmo, eu tinha 20 e ia completar 21 já alguns meses para frente. Então já tinha ali um bom... quase 2 anos já de experiência. Então já tava bala, assim, de comunicação. Apesar do meu resultado não estar o que eu queria. Tá. Você tava vendo progresso em você? Eu não tava vendo progresso em mim. Esse é o problema. Eu estava crescendo e eu não percebia. Porque a gente perde a paciência entre uma sinapse e outra. Perfeito. E acha que não está crescendo. Perfeito. Não, eu estava crescendo. Aí fiz as entrevistas com 3 gerentes. Fui super bem nas entrevistas e tal. Bom, e a pessoa que tinha me recomendado para entrar lá, ele falou, ó, cara, todo mundo adorou você, tá até engraçado aqui, porque eles estão disputando para ver em que equipe que você vai ficar, não é? Então, ó, tá tudo certo. Ó, semana que vem vai sair, você vai se apresentar. Não se preocupa. Tá bom. Eu continuei lá no meu aviso prévio. Meu diretor me chamava para almoçar. Para tentar ainda na última esperança. Me reverter. E eu, não, meu amigo, não, já foi. Fica tranquilo, ó, vou entregar meu melhor trabalho esse ano. Manter as portas abertas. Portas abertas e tal. Aí, cara, lá pelo dia 15 de dezembro, metade do mês, essa pessoa conhecida que me ligou e falou, olha, Flávio, é o seguinte, o diretor, o senhor Adilson, o gerente geral aqui da área de vendas. Seu Adilson? Senhor Adilson. O que será que o seu Adilson tá fazendo nesse momento? Então, olha só, o senhor Adilson, ele acabou de chegar de férias agora e disse que quer conversar contigo. Eu até estranho, isso não é comum. Mas eu acho que é o seguinte, o pessoal, eu acho que os 3 gerentes que te fizeram a entrevista foram conversar com eles, estavam meio querendo que tu ficasse na equipe dele, cada um requerendo que você ficasse na equipe. E aí o Adilson falou, não, deixa que eu vou fazer a última entrevista e eu vou decidir em que equipe que vai ficar. Que eles estavam ali brigando, deixa pro chefão decidir. Chefão decidir. Tá. Aí o cara me chamou, tal do Adilson. Só que o cara que me indicou falou assim, ó, não se preocupa. Ó, tá certo. Relaxa. Você tem 3 caras te querendo, Flávio. Tem 3 caras te querendo. Isso virou um problema. E o senhor Adilson que vai decidir. Relaxa, não se preocupa. Eu falei, ô, fulano, cara, eu já pedi demissão aqui. Não, cara, relaxa. Relaxa, não se preocupa. Tá tudo certo. Isso aí é certo. Tá bom. Aí fui pra entrevista com o senhor Adilson. Cheguei lá com o senhor Adilson. E o senhor Adilson tava com as folhas na mão. Ele falou,
Tudo bem, Flávio? Bom, eu queria te perguntar, a pergunta que eu queria te fazer, você já é gerente comercial e aqui você está querendo entrar como promotor de vendas. Sabe aqueles caras que ficam arrumando prateleira de supermercado? Sim. Era esse trabalho. Então, você quer entrar Por isso precisava do Gol pra ficar rodando. Precisava do Gol para rodar. Faz parte. E para mim não tinha problema, cara. Sim. Eu estava disposto a, cara, tiver que lavar o chão, eu estava, cara, vou crescer, enfim. Mas aí o cara falou, olha, você é gerente comercial e aqui você quer trabalhar como promotor de vendas. Por que você quer fazer essa troca? Aí eu na minha cabeça assim, cara, vou dar um show aqui, né? Vou engolir. E aí eu fui, contei minha história, contei o que eu fiz, contei o que eu quero fazer e por que eu quero mudar. Porque aqui é uma multinacional, vai me dar mais segurança, que eu quero crescer, que eu não quero ter limite, eu quero ter uma expansão. Aqui está no mundo inteiro essa empresa, eu posso crescer aqui dentro, fazer acontecer e pá. Aí o cara ficou olhando assim para mim. Aí ele falou assim, bom, tudo bem. Aí me fez mais umas 2 ou 3 perguntas, Caio. Eu me lembro dessa primeira, umas 2 ou 3 perguntas. E cada pergunta que ele fazia eu engolia, assim, sabe? Eu ia forte, assim. E ele ficava olhando assim pra mim e falou, Flávio, deixa eu te dar uma opinião pessoal. Vou te dar aqui uma opinião pessoal. Você me permite? Aqui fora da entrevista. Olha só, eu tenho 60 anos de idade, 58. Então seu tio era um cara experiente. Não. Ele tava para se aposentar. Tá. Falou, eu tô para me aposentar daqui a 3, 4 anos, uma coisa assim, curto prazo, não me lembro exatamente o número. Eu trabalho aqui há tantos anos, tipo assim, 30 anos, 30 e poucos anos. Eu sou gerente geral disso aqui. E o máximo que você vai chegar se você trabalhar aqui é onde eu tô. Acredito que ele falou. E onde eu tô, eu não recomendo, cara. Olha a minha sala. Olha que sala horrorosa que eu tenho. Olha aqui minha sala. Olha aqui. Cara, tu tá num lugar que tu já é gerente. Você tem 20 anos de idade. Eu tô ouvindo aqui você falar, cara. Não tenho coragem de botar você aqui pra fazer esse trabalho. Tem que continuar onde você tá. Cara, quando eu percebi o que ele tava falando, eu falei, peraí. O anjo, Gabriel. E aí eu cheguei, mas peraí, deixa eu te falar. Aí eu comecei a debater com o cara. Querendo reverter, não. O cara. Aí o cara falou, não, mas Flávio, aqui, você sabe qual é o trabalho que faz? Você vai carregar caixa na cabeça, você vai fazer... Mas não me importa, eu limpo o banheiro. Aí tudo que ele falava eu reverti, até uma hora que ele falou assim, ó, Flávio, a entrevista tá encerrada, você tá reprovado. Tá bom? Pode ir embora. E eu fui embora. Fui embora reprovado, sem um emprego na multinacional, faltando 10 dias pra acabar meu aviso prévio. E o que você pensou? Eu tô ferrado. Eu pensei assim, tô ferrado. Babou. Deu ruim. Você voltou a falar lá com o seu chefe? Não, aí eu voltei, entrei num ônibus. Eu me lembro, eu sentado no ônibus pensando assim, cara, e agora? Os caras vão me fritar lá. Eles vão me fritar. E eu não tô nem com uma coisa nem com outra. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu cheguei, lá já tinha um recado do cara que tinha me ligado. Cara, não acredito nisso, eu tô conversando aqui com fulano, isso não é possível. E aí, rapaz, eu trabalhei aquela semana, não falei nada com ninguém. E aí o meu chefe, o diretor lá da empresa, ia sair de férias. Eu cheguei pra ele e falei, olha, tu vai sair de férias, fica tranquilo, eu vou assumir isso aqui. E me dá uma meta aí pra eu cumprir. Aí ele me deu uma meta. Eu pensei, meu plano, cara, eu vou... Essa meta eu vou bater pra tentar recuperar. Eu vou superar essa meta. Porque ele vai tentar me reverter de novo. Exatamente. Ó, ele já tinha desistido de me reverter, Caio. Ó, ele já tava conformado que eu ia embora. Você entendeu? Eu falei, cara, ele precisa tentar me reverter de novo. Aí ele me deu uma meta. E aí eu trabalhei pra caramba entre Natal e Ano Novo, virando, pegando uma equipe. Aí eu comecei a liderar. A minha sinapse de liderança aconteceu nesse momento, Caio. Ela aconteceu nesse momento em que eu tava no meu modo de sobrevivência. Eu precisava, sabe assim, quando
o cachorro corre atrás de você na rua? Entendi. Você bate recorde mundial de corrida e de salto, salto em altura, salto de muro. Sabe, você... Ó, eu acho que era isso que eu precisava pra minha... Meu, eu arrebentei com a equipe. Eu cumpri a meta assim, sei lá, a meta já era improvável. A meta era muito improvável. Era um período péssimo entre Natal e Ano Novo. E eu superei assim, uns 20, 30% de uma meta improvável. Arrebentou a boca do balão. Isso. E aí, eu tava super confiante, super feliz. Eu lembro que entre Natal e Ano Novo, dia 28, mais ou menos, de dezembro, ele ligou pra mim, meu chefe. E aí, Flávio, como é que estão as coisas aí? Como é que estão as vendas? Cara, não posso falar. Mas como assim não pode falar? Não, eu vou falar só quando você volta. Eu já tava bem. Descansa aí. Eu já tinha certeza, nesse momento, eu já tinha certeza que ia bater a meta. Mas como assim você não pode me falar? Não, eu resolvi não te falar, porque você vai voltar, descansa aí. Quando chegar aqui, você vai ver minha meta e tal. Não, mas como assim? Você tem que me falar. Ué, você vai fazer o quê? Vai me mandar embora? Eu já tô saindo mesmo. Muito folgado. Eu já tô saindo mesmo. Eu tava brincando, claro, mas... Sim. Eu tô saindo mesmo, entendeu? E aí, bom, eu não falei. E aí, quando ele chegou, apresentei lá o resultado. Nossa, que demais, parabéns. Então, vamos almoçar hoje. Eu falei, pá, é hoje. Aí, o que aconteceu? Aí, ele falou com o dono da empresa que ficava em Porto Alegre. E que falou do meu resultado. Ele falou, no almoço ele falou assim pra mim, olha, o Mário lá de Porto Alegre, que era o presidente da empresa, disse que quer falar com você pessoalmente lá em Porto Alegre. Eu, tá bom, com prazer. Falo com o Mário, sim. Nunca tinha andado de avião, né? Foi minha primeira viagem de avião. Com 20 e poucos anos. Com 20 anos, exatamente. Presta a fazer 21. Aí, conclusão. E aí, me foi feita a proposta para que eu continuasse. Eu aceitei a proposta de continuar. Foi melhor do que a primeira? Foi. Eu fui promovido, inclusive. Exatamente. Fui promovido nesse momento. Qual que é a lição que se tira, assim, cara? Rapaz, a lição é o seguinte. A lição é que existem pontos de inflexão na sua vida que são decisões que você toma que mudam a sua vida. Boa. Mas existem pontos de inflexão que não é você que toma a decisão. Esse é um ponto de inflexão que mudou a minha vida, que não foi eu que tomei. Eu desisti. Eu fracassei. Tá. Eu desisti. Eu não estaria aqui nesse momento. Talvez eu estivesse no lugar lá do seu Adilson, na função dele, se tudo der certo. Entendi. Entendeu? E um cara que eu não tive mais contato com ele depois, mas ele está registrado aqui na minha história, né? O Adilson foi o cara que, muito provavelmente, motivado por duas coisas, talvez pela frustração dele, talvez ele estivesse muito insatisfeito com a carreira dele, e talvez também associado ao fato do meu entusiasmo, do meu brilho no olho, da minha vontade, da minha tentativa de convencê-lo, talvez da competência que talvez o Adilson percebesse que eu com 20 anos já tivesse desenvolvido. E ele me vendo e se projetando em mim, pensasse, eu não desejo para ele o que eu tive aqui. Cara, muito engraçado como o Adilson, de uma maneira, de um efeito colateral, ele criou motivos que você não tinha conseguido criar sozinho. Ele talvez tenha criado uma condição ideal para minha sinapse. Talvez aquele senso de urgência, aquela situação de apuro que eu entrei. Que aquela coisa eliminasse, ou vai. Ou vai, você entendeu? Talvez me criasse o senso de urgência que eu não estava tendo. Não sei, esse é o lindo da sinapse. A gente nunca sabe de onde ela vem, nem quando ela chega. Mas ela chega, mas só chega para quem persevera. É isso. Essa é a questão, ela só chega para quem persevera. E talvez eu, no meu estado natural, desisti e teria fracassado. Mas uma situação externa, fora do meu controle, me criou uma situação que me trouxe de volta pro jogo, sem que eu tivesse mérito por isso. Eu voltei pro jogo. Aí voltei pro jogo muito mais convicto. Nunca mais eu pensei em desistir, Caio. Nunca mais. Decidi ir diante. Toda a minha trajetória foi repleta de desafios, de problemas, de coisas sendo resolvidas, de uma série de situações, mas eu, assim, talvez fosse problemas e desafios numa situação em que eu me sentisse forte para enfrentar e não desistir. E a sinapse nunca me deixou na mão. Ela sempre chegou. Sempre chegou. O designer de games que criou o game da vida, ele criou de um jeito que todo sofrimento nunca é maior do que aquilo que a gente é capaz de suportar. Perfeito isso, cara.
Perfeito. A gente só não pode jogar toalha. Perfeito. Eu acredito demais, né? Não tem nenhuma tempestade que a gente possa passar por cima. Eu acredito demais também. Todo desafio que a gente tem é possível a gente resistir, perseverar. E tem uma coisa em você, Flávio, que é uma palavra que nem é tão falada assim, ou é também, mas tem gente que também não sabe muito o significado. Como na vida é importante em alguns momentos, esse pragmatismo, né? Não sei se é bem a palavra, se você... Sabe, eu acho que principalmente o empresário, o empreendedor, o cara de negócio, ele precisa ser pragmático, ele precisa ser prático em algumas coisas. E como que você vê? Porque, enfim, por ter esse privilégio de poder ser seu amigo, de poder conversar nos bastidores, e tanto aqui, tanto online quanto offline, você é uma pessoa brilhante. Como você vê, eu quero falar um pouco sobre pragmatismo, porque como tem gente que foge do que realmente ela tem que fazer. Sabe, por exemplo, aquela pessoa que não tá vendendo, mas ela tem um nível de atividade alto. E quando você olha, tem aquela coisa que não tem nem discussão, meu amigo, você precisa trabalhar mais. Sabe aquela coisa? Tem gente que, por exemplo, que não venceu porque tá fazendo tudo errado. Tem gente que não fez o suficiente do certo. Ele só não fez o suficiente do certo. E você ter, em momentos da vida, você ter a sabedoria pra você tirar um pouco a filosofia, cara, de ser, né? E você entrar pra coisas mais práticas. Quanto ser prático pra você te ajudou na sua carreira? Em momentos de desafio, você olhar com um olhar mais clínico. É isso aqui, temos que fazer. Pronto, acabou. Eu vou te dar um exemplo bem recente. Tá? E vou tentar... E fiz claro, assim, na pergunta, bastante. Eu vou dar um exemplo bem recente. Quem não entendeu a pergunta vai entender com a resposta. Tá? Eu entendi a sua pergunta. Redonda aí essa bolinha quadrada. Não tá quadrada. É porque é complexo mesmo. Sim. Mas você entendeu? Assim, coisa de olhar de um olhar mais prático, tirar o campo de batalha, ele é complexo. Ele não é binário. Cara. Sim. Ele não é black and white, ele tem muitos tons de cinza nesse campo de batalha. Porque tem temperos emocionais aí, personalidade. Eu vou dar um exemplo claro que eu acho que todo mundo que vai ouvir vai identificar nesse momento que nós estamos vivendo. A gente vive um momento político de muita polarização. Sim. Os grupos de WhatsApp não seriam os mesmos, não é? Sem as brigas que rolam ali, não é? Porque é um momento de polarização. É um momento político conturbado. Eu não vou falar de política, não tenho essa pretensão, mas esse é o pano de fundo. A gente vive esse momento político conturbado. Dentro desse momento político conturbado, a gente vive um momento conturbado de saúde, Covid. Covid veio, é uma pandemia, impactou o mercado, fechou lojas, comércio, muitas empresas quebraram nesse período. Né? Eu vou falar desse pragmatismo neste momento, nessa situação, como eu agi e como, infelizmente, muita gente cai na armadilha do Fla-Flu e perde o pragmatismo. Tá bom? Então, o que acontece? Pensa o seguinte, lockdown, fechou. Um grupo muito grande de pessoas entrou. É certo fechar. Outro, é errado fechar. É certo fechar. É errado fechar. É certo fechar. Mas é certo por isso. Não, é errado fechar por isso. É certo fechar por isso. É uma discussão que é interessante que algumas pessoas façam. Meu posicionamento nisso. É certo fechar ou é errado fechar? Eu tenho uma opinião sobre isso? Tenho. Não vou falar aqui. E essa minha opinião é o que menos importa. Não por falar ou não falar. Eu, como empresário, não me interessa a minha opinião. Aí entra o pragmatismo. Não interessa a minha opinião como empresário para tomar a decisão para salvar o rumo e a vida da empresa. A única coisa que me interessa é o seguinte. Olhando para esse mangue, essa briga política que está acontecendo. Uns acham que tem que fechar, outros não, mas está fechado. Qual é a minha avaliação do que vai acontecer para os próximos meses? Continuará fechado ou continuará aberto? Não me interessa se eu gosto ou não gosto, se eu concordo ou se eu não concordo, se o fulano está certo ou o fulano está errado. Não me interessa isso. Me interessa o seguinte, o que vai acontecer? E diante da minha previsão do que vai acontecer, qual é a decisão que eu vou tomar do ponto de vista mercadológico para a empresa, de produto, de relacionamento com o cliente, de vendas, de custos, de caixa? Quais são as decisões e providências que eu vou tomar
para enfrentar o que vai acontecer, independentemente se eu concordo ou não. Total. Esse é o ponto. Perfeito. Essa é a questão. Qual foi o erro de muita gente? Ficar no fecha, vai abrir. O editor de áudio até baixou meu áudio aqui, tanto que eu gritei aqui. Mas vamos lá. Qual é a armadilha que muita gente caiu? Entrou no looping da discussão do que é certo e do que é errado. E discutiu até quebrar. Vamos ser práticos? Uhum. Fechamos todas as escolas. Eu observei. Não vai ser rápido. Não vai ser menos que 3 meses isso aqui fechado. Num primeiro momento. Uhum. Grande parte das pessoas. Isso aqui vai levar uns 15 dias. Uhum. Não vai ficar fechado. Não é possível. Não é certo, não é errado. Discute aqui, discute ali, discute aqui. Isso é outra coisa. E vai pro Twitter, discute, briga no Twitter, vai pro WhatsApp, discute, briga com o cunhado, briga com a sogra, e aí, eu tô fora dessa briga e tô pensando, isso aqui vai ficar no mínimo 3 meses. A gente se preparou para isso. A gente se preparou para esse momento. E aí quando a gente se preparou, tomou decisões para isso, se preparou para isso. Com 1 mês e meio a gente concluiu. Eu já concluí. Não vai levar menos que 6 meses. Com 1 mês e meio, não vai levar menos que 6 meses. Muda plano todo, aviso pra rede, não vai, não. Ah, mas que isso, é um absurdo, aí não dá. Não vai, vamos nos preparar. Ah, mas isso é um absurdo. Não interessa se é um absurdo, vamos nos preparar. Mas isso tá errado, não interessa se tá errado, é o que vai acontecer, vamos nos preparar. Pragmatismo reinando aí. Esse é o pragmatismo. Vamos dar um outro exemplo. Tô andando na selva, eu e você, Caio. Ah. Nós estamos caminhando, resolvemos fazer um passeio lá na savana africana. Tá. Estamos caminhando na savana e de repente a gente dá de cara com um leão. E a gente deu de cara com um leão. E aí imediatamente o que acontece, Caio? Tem que correr, cara. Aí, Fugir. primeira coisa, eu vejo um leão. Ah. Meu cérebro interpreta perigo de vida, certo? O corpo já muda, cara. A injeção de adrenalina, batimento cardíaco aumenta, respiração acelera, eu preciso oxigenar mais meu cérebro. Tudo fica em câmera lenta. E aí, a gente entra numa coisa chamada modo de sobrevivência. Nesse modo de sobrevivência, você já a adrenalina injeta. Você vai correr mais rápido, embora você não vai conseguir correr nunca de um leão. Não é? Mas você consegue correr mais rápido com o modo de sobrevivência, por isso que você bate os recordes, né? E o ponto é o seguinte. Aí, eu chego... Tá eu, você e um amigo nosso, tá? Ali, somos 3. E aí a gente olha pra cara um do outro, e aí eu já olho pra árvore, você já olha pro rio, que você quer pular dentro, e aí o amigo fala assim, opa, peraí, não é certo esse leão tá aqui. Quem soltou esse leão? Quem soltou esse leão? Vamos processar. Aliás, é o seguinte, leão, espera um pouquinho aí. Não tá certo isso, o leão comer a gente, não tá certo isso. Isso é injusto. É muito autoritário pra um leão querer comer a gente aqui. Eu tenho a liberdade de estar aqui na savana? Ou então o seguinte, não, isso aqui, esse leão é um genocida. Esse leão é um genocida, entendeu? Então, peraí. Quem é o responsável? Quem é o responsável por esse leão? Para tudo. Não. Nessa hora, não interessa quem é o responsável desse leão. Ó, tem um leão. Se tu não arrumar um jeito de fugir, eu olho pra tua cara, você olha pra minha cara. Ó, você vai pra lá, eu vou pra lá. O leão é um só. Ele vai escolher um. Automaticamente... Não é? 50% de chance, só ir nessa decisão. Opa, meu cérebro já pensou isso, ó. Tu corre pra lá, eu corro pra cá. Beleza? Beleza? Tá. E aí, se ele me escolher, eu vou ter que pular. Ou seja, eu já tô começando a criar uma solução. Pode ser que ele me mate. Estabilidade não existe. Mas pode ser que eu me salve. Mas uma coisa é certa. Ficar discutindo se é justo, se não é justo, se é certo, se não é certo. É esse pragmatismo que é preciso ter para um vendedor, para um empreendedor. E esse exemplo recente, eu vou dizer, foi o que salvou a Wiser Educação. Éramos 420 franquias com cerca de 67 mil alunos e a gente hoje ultrapassou a marca de 400 mil alunos durante a pandemia. Você não ficou pensando, não é certo fechar, eu tenho escola há muito tempo, assim, o modelo já funciona assim há 20 anos. Não, negativo. Não é certo, não entrei nessa conversa. Você não ficou apegado? Se eu ficar, eu morro. O leão me come, entendeu? Vivo. Então você tem que ser pragmático nessa. Esse pragmatismo é a decisão que pode determinar a sobrevivência ou a morte de um negócio, de um empreendedor. Enfim.
E no cotidiano é quando uma pessoa recebe um não. Pô, foi injusto esse não. De A pessoa novo. nem me ouviu. Sabe qual é a técnica? Next. Próximo. Acabou. Na vida tem que ter amor ao próximo. Eu não quero amor ao próximo. 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 Next. Você tem que ter amor ao próximo. Exatamente. Next. Cara, já foi. O cara te deu um não. O vendedor começa assim, não, que o cara falou comigo. Vamos pro próximo. Sabe vendedor querendo contar história de venda que não aconteceu? Pô, para, meu filho, não me conta história de venda que não aconteceu. Você sempre foi muito assim? Você teve sempre esse drive de olhar rápido pra solução, mudar, essa praticidade, cara? Cara, eu acho que sim, porque eu tomei decisões rápidas, né? Eu ia fazer concurso pro Banco do Brasil. Eu fiquei imaginando eu trabalhar, com todo respeito aos nossos colegas do Banco do Brasil, mas eu não dava pra... não ia dar certo. Igual na Marinha eu fui expulso, entendeu? Não ia dar certo também. Mas eu ia fazer um concurso pro Banco do Brasil, e aí eu conheci a venda, eu abandonei, eu nem fui fazer o concurso. Eu não sou pessoa de meio termo, entendeu? E aí 3 meses já cheguei a gerente, fui bem, já deixei, já tranquei a faculdade. Conheci a Luciana, já quis casar com ela. E uma pergunta que eu sou um cara de decisões rápidas, entendeu? Uma pergunta que eu não te fiz. Você lembra o dia que você ficou apaixonado por vender? Teve algum momento que você, pum, cara... Cara, você falou assim, cara, que negócio legal. O que te fez se apaixonar por você? Você gosta, eu sei, você tem um olhar diferente, assim como eu tenho. Eu sei eu sei o meu. Eu tenho um dia que foi muito marcante, assim, pra mim, cara. Mas o que te fez se apaixonar por venda? Que você grita pros 4 cantos, assim, pra galera, você levanta essa bandeira. Isso porque você sabe que deve ter uma gratidão embutida, deve ter um monte de coisa, deve ter... Eu tenho uma relação um pouco mais interesseira, Caio. Justo? Eu vou dizer um negócio pra você. É justo demais, cara. O que me fez me atrair por venda foi que ela me ofereceu liberdade. Você estava interessado nisso? Eu estava interessado nisso. Eu fui interesseiro, entendeu? Não foi muita paixão, sabe, pela venda. Sim. Eu fui me apaixonar por vendas depois, cara. Quando eu comecei a entender a complexidade. Não, mas você fez um negócio que eu me identifiquei. Agora eu também. Você foi interesseiro também. É que eu falei, pô, será que eu vou falar que eu sou interesseiro? As pessoas vão me julgar mal, mas você falou, eu falei, eu também, cara. Mas, cara, eu penso, esse que é o ponto, cara. Esse que é o ponto. Você acha que alguém nasceu, meu sonho é ser vendedor? Não é, cara. Olha, o cara tem que querer vender porque a venda oferece para ele o que o emprego não vai oferecer. O cara pode ganhar bem em qualquer lugar, mas, cara, ele tem algum limite, ele tem um teto, entendeu? O Adilson, ele não queria que eu tivesse o mesmo teto. Ó, eu sou o teu teto e o que eu tô aqui não recomendo. Você entende? Então, assim, eu lembro que venda me deu uma perspectiva de eu casar rápido. Eu queria casar. Sabe como eu enxerguei como uma máquina do tempo? A primeira vez que eu vendi... Olha aí. Uma máquina do tempo, que meu pai me dava dinheirinho pra passar a semana, pra comer na escola, ou comer as coisinhas. E, cara, aí meu pai falava assim, você se vira com isso. Se faltar, você se vira, se sobrar, mérito teu. Me dava, na época, tipo, R$20 na semana. E eu lembro a primeira venda que eu fiz, cara. Primeira venda que eu fiz. Umas coisas que eu não usava mais, e um amigo meu pediu, eu era novo. Nem foi uma venda, eu tirei pedido. Aquela coisa, eu não vendi, eu tirei pedido. Você um negócio teu ali. Coisas minhas que eu não usava, um amigo meu pediu, eu falei assim, e eu lembro que ele me deu R$100. Eu falei assim, cara, 4 semanas, que máquina do tempo, não acredito, cara. Mas é o quê? É liberdade. Foi nesse dia que mudou, cara. Então, eu senti, quando eu comecei a vender relógio, eu comecei a ganhar mais que meus pais, eu falei, uau, peraí. Por que alguém sai de casa às 6 horas da manhã para passar um dia inteiro trabalhando, no final não ganhar nem o que eu já estou ganhando aqui? Eu tinha, sei lá, 18 anos. Não é? Venda dá essa liberdade, porque invariavelmente na nossa vida você vai ter que escolher entre segurança e liberdade. Era claro para você isso no comecinho dessa carreira, cara? Era um pouco, porque eu tinha uma carreira segura, garantida. Viu como é que eu estava enganado? Garantida quando eu passei no concurso público e entrei na Marinha. 2 anos depois eu fui expulso. A casa caiu. Você entendeu? A casa caiu. Voltei para minha casa, dos meus pais, desprestigiado, sem moral pra caramba com meu pai em casa. Você entendeu? Então, eu acho que ali eu comecei a entender que estabilidade não existe. As coisas mudam, a casa cai. Você entende? Então, eu penso que aquela segurança não era tão segura.
é como se eu tivesse tido uma má experiência com a segurança. Talvez eu tivesse... Isso é brilhante nas colocações, cara. É, porque eu tive essa má experiência. Uma má experiência com a segurança. Porque tem gente quando fala segurança, ai, que bom. Não, tinha uma mais, é uma decepção com a segurança. Não existe, é uma ilusão. A segurança é uma ilusão. Então, quando algo que prometeu me dar liberdade, eu estava muito mais pronto para abraçar a liberdade. Eu lembro que o plano de vendas me foi apresentado, que as metas que eu tinha que bater, se bater seria promovido, que eu cresceria. Eu lembro quando isso aconteceu, eu olhei para aquilo e falei, o quê? Só depende de mim. Ó, a frase só depende de mim é a frase de quem não quer segurança e quer liberdade. Só depende, ou seja, eu não dependo da empresa, eu não dependo do patrão, eu não dependo do Estado, eu não dependo do político, eu não dependo de ninguém me dando chaveco para me convencer de nada, eu dependo só de mim. E eu gostei dessa ideia. Entendeu? De depender só de mim. Eu, na época, eu já olhava, cara, eu passava em frente quando eu estava dentro de um ônibus, passava em frente, geralmente quinto dia útil, passava em frente a uma Caixa Econômica Federal no início do mês. O que eu via lá? No Rio de Janeiro, 40 graus, uma fila gigante do lado de fora, um monte de velhinho, coitadinhos. Dava pena, cara, 40 graus, calor, uma velhinha ali, às vezes encurvadinha, com um guarda-chuvinha, indo lá pegar a aposentadoria na Caixa Econômica Federal. Me dava uma pena daquilo e, ao mesmo tempo, me dava medo. Eu olhava para aquilo e falava, o quê? Olha, nunca na minha vida eu quero estar numa fila do INSS. Porque eu achava injusto, eu achava as aposentadorias sempre eram uma merrequinha, e eu pensava, cara, isso aqui é o final da vida de quem fica 30 anos trabalhando com a carteira assinada. Em vez de ficar discutindo não é justo, o sistema é assim. Eu não quero... Eu posso dizer que não é justo, eu posso dizer que é errado, mas eu não posso adianta, dizer um monte de coisa, não adianta, mas no meu pragmatismo eu falei, eu não quero isso. E eu fui tão radical na minha decisão de não querer isso, que eu nunca na minha vida tive uma carteira assinada. Trabalhei 4 anos sem carteira assinada. Louco, meu patrão foi doido, né? Porque eu podia ter processado ele depois. Claro que eu não faria isso. Eu não quis. Eu nunca paguei INSS. Eu tinha 19 anos quando eu olhei para isso e falei, não quero isso para mim. Porque isso é uma propaganda enganosa. É uma propaganda enganosa, pô. Isso vai te dar segurança. Não, isso vai te dar segurança. Segurança do quê? Que eu vou estar no final da minha vida na fila da Caixa Econômica Federal para pegar uma merrequinha de aposentadoria? Que às vezes não paga nem o remédio. Que não paga nem o remédio. Isso é uma propaganda enganosa. Entendeu? Então não quero. Depois eu fui entender que isso é uma pirâmide financeira. Não quero isso aqui. Você entendeu? E aí eu renego isso, mas eu renego a segurança. Olha de novo a segurança me decepcionando. Uhum. E aí eu abraço o quê? A liberdade. Cara, minha aposentadoria vai ser o dinheiro que eu vou juntar. Minha aposentadoria vai ser o investimento que eu vou fazer. E sabe qual é o pior? Eu era bom de matemática. Eu comecei a imaginar uma carreira inteira por 30 anos contribuindo de INSS e somando tudo que alguém pagaria de INSS na vida se fosse um investimento particular. Como é que seria? Quem tiver curiosidade, eu vou fazer essa conta pública um dia. Quem tiver curiosidade, é chocante o resultado. Então eu lembro que eu reneguei tudo isso. Tudo que é entre segurança e liberdade, eu sempre abracei a liberdade. E a liberdade para mim era eu poder ganhar quanto eu quiser, produzir quanto eu quiser, trabalhar o quanto eu quiser, entendeu? E aí venda me deu isso. E aí depois a venda me apresentou o primo dela. Sabe quem é o primo da venda? Quem? É o empreendedorismo. Não é? Aí a venda me apresentou. É impressionante, né? Como quem tem essa química com venda pelo interesse, pelo desejo da liberdade, é seduzido. É seduzido pelo empreendedorismo. Sim. E eu comecei a me apaixonar por vendas, cara, muitas décadas depois, até 1 ou 2 décadas depois, porque eu comecei a apreciar a sofisticação da técnica de vendas. É algo muito sofisticado. Vender algo sofisticado, e acho que todo mundo, todo profissional deveria aprender a vender. E principalmente se puder ter gente que tenha experiência prática com vendas, que pudesse contemplar a sofisticação do que é vender. Aí eu comecei a me apaixonar pela inteligência da venda. Sabe? A inteligência. Nossa, isso é muito inteligente. E aí que foi mais. Mas no início foi só interesse mesmo. Espetacular, né? Espetacular. E, Flávio, primeiro,
1 hora de papo já, né, cara? Que papo bom, né? Pra encerrar, que eu vou te levar pra jantar. Opa! Vai ter merenda aqui. Vou levar esse cara pra jantar. Merece. Merece. É por isso que eu volto aqui. É por isso que eu volto. Merece demais. Eu quero finalizar com uma última pergunta. Primeiro, fazendo uma... Eu acho que... assim, te ver falar, dá pra sentir esse apetite, essa fome por fazer acontecer. É muito... É perceptível isso. E a pergunta que eu quero deixar pra você aqui, galera que te acompanha, sabe o teu calibre. Você tá num hall extremamente seleto no mundo. Eu sei que você não gosta de rótulo nenhum. E não é, mas é importante. Resultado é resultado, cara. Resultado é resultado. O que sempre te manteve esse apetite constante? Porque pra você chegar muito longe... Porque eu sei que porque volta e meia você responde aquela coisa, pô, por que você já não parou? Ou porque tá ali? E o que sempre manteve essa fome, por mais que você tava crescendo, e você não acreditar que aqui tava bom? Dá pra ir mais. O que mantém uma fome pra alguém sempre constante? Porque independentemente de onde a pessoa quer chegar, se ela quer ser milionária, se ela quer ser bilionária, ou independente, o sucesso é uma coisa tão subjetiva. Mas sabe aquela coisa dela não se acomodar? O que fez Flávio Augusto da Silva, cara? Ter uma trajetória, sabe, tão longa. O que fez você não se acomodar? Porque por vários momentos da sua vida você fala, puta, cheguei. De não ter falado assim, cheguei. Você até hoje você não falou cheguei. Eu nunca vi você falar cheguei. É porque eu não cheguei. O que é chegar? Justamente. Não é? É igual alguém falava assim, Flávio, por que você trabalha? Você não precisa mais trabalhar. Aí minha pergunta, o que é precisar trabalhar? Uhum. Vamos definir o que é precisar trabalhar. Aí a pessoa, geralmente, não, precisar trabalhar é quando você não precisa mais pagar boleto. Ou seja, você não precisa mais trabalhar para pagar suas contas. Aí eu geralmente, você não acha que essa tua definição de precisar tá muito limitada? Tá muito restrita, tá muito rasa essa decisão, essa sua definição de precisar? Você acha o quê? Que realmente a única coisa que a gente precisa na vida é pagar boleto? Essa é a única coisa que a gente precisa na vida? A gente precisa de mais nada. Eu preciso trabalhar. Porque se eu não fosse trabalhar, tá fazendo o quê? Diz aí pra mim. Diz aí. Alguém pergunta, o que faz um bilionário? A pessoa fantasia, né? Não, mas vamos falar sério aqui. Tá, se eu não estivesse trabalhando, eu tava fazendo o quê? Cara. Diz aí. Você ia tirar uma coisa mais sabática, fazer coisas mais pra você, mas... Ótimo, eu fiz uma coisa só pra mim. Tá, já fiz. E agora? Vou fazer o quê? Agora se vira aí com esse tempo que você tem. E mais? Não, mas eu vou pras Maldivas. Tá bom, já fui pra Maldivas. Legal. E agora? Fui pra todas as ilhas do mundo. Tá, e agora? Você vai encher o saco. Você tem que ser produtivo, cara. Produtivo. A gente tem que ser produtivo, realizar. Agora, produzir é o quê? Eu gosto de me conectar com pessoas. Eu gosto de explorar novos talentos. De realizar projetos. Eu gosto do game. O game propriamente dito. Não gosto só de bater o recorde no game. Eu gosto do jogo propriamente dito. Da jornada propriamente dita. E aí, o barato, que a liberdade te dá o seguinte. Eu trabalho, mas eu também aproveito. Eu aproveito bastante. Eu tenho minha forma de me aproveitar. Meu jeito, as coisas que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer, eu faço. Eu tenho liberdade. Hoje eu tenho liberdade. Inclusive, de não trabalhar. Eu tenho liberdade. Mas trabalho porque eu quero. Isso é liberdade. Não trabalhar, que saco, tem que trabalhar, aquele patrão chato pra caramba. Isso não é liberdade. Esse cara não tá livre. Agora, quando a gente pode optar, a gente tem essa liberdade, a gente tem a escolha de fazer, essa liberdade é muito boa. Não é? Então eu gosto de construir, gosto de realizar, gosto de fazer, gosto de me conectar com pessoas, gosto de desenvolver projetos. E gosto de viajar, gosto de passear, gosto de estar com a família, gosto de tocar violão, cara, eu aproveito a minha vida também. O que você fala é muito verdade. No projeto que a gente iniciou agora, do Vence, e dá pra ver, Caio, começamos a isso, tal, dá pra ver adrenalina, como qualquer outro dos seus projetos mais robustos, né, como, enfim, dentro da Wiser, você tem uma caminhada incrível. É completamente isso, esse desejo por servir, contribuir, saber a diferença que você tá na ponta, por transformar o nada em algo que gera diferença. Sim. E naquele momento da aula, cara, sou eu, você e os nossos alunos. Não tem mais nada na minha cabeça naquele momento.
esse é um estado de flow que a gente entra ali, se conecta com as pessoas. Não tem mais nada naquele momento. Sim. Você entendeu? Como eu e você estamos aqui falando, eu sei que tem gente do outro lado ouvindo, e a gente está se conectando com essas pessoas. Eu preciso disso, cara. Sim. Eu preciso disso. Eu preciso colaborar com as pessoas. Me faz bem fazer isso. Me dá significado fazer isso. Eu não preciso trabalhar para pagar as minhas contas. Isso já foi. Eu preciso trabalhar para me sentir útil. Para poder, a gente se sente útil quando a gente impacta outras pessoas. Quando a gente faz algo que transcende aquilo, algum interesse pessoal imediato, particular imediato. Então, quando você transcende isso, é um prazer muito grande, é um resultado muito bacana. E eu preciso disso, sim. Claro que eu preciso. Perfeito. Bate aqui, cara. Garoto! Valeu! Gente, Flávio, uma salva de palmas pro Flávio. Uma salva de palmas que o Flávio arrebentou. Passando alguns recados pra galera. Primeiro, se você comete sacrilégio de não acompanhar a geração de valor, o que você está fazendo, senhoras e senhores? Então, todo mundo acompanhando o Flávio. Eu acredito que todo mundo aqui acompanha ele. Lição de casa, todo mundo. É o passagem obrigatória no podcast. Acompanhar o Flávio nas redes sociais. @geração de valor. Dando um recado, a gente tá entrando numa semana muito importante. Essa semana muito gostosa, a gente fica muito feliz de receber milhares de alunos para a próxima turma do programa Vende-se. Programa que eu e o Flávio somos professores nesse programa de vendas. É agora no dia 20. Obviamente, se você está assistindo esse podcast depois do dia 20, entre no site do programa Vende-se para você conhecer a metodologia, o que a gente aplica, o funcionamento dos módulos, conhecer os nossos alunos. Modéstia à parte, foi incrível. Tá demais. Tá demais, né, cara? Muito o feedback bacana. Tá sendo maravilhoso. Se você tá vendo depois do dia 20... obviamente, entre lá no site do Vende-se pra você saber mais informações, mas só falando que tá sendo um privilégio pra mim, cara. Eu lembro que a gente gravou um podcast aqui no início, e depois já de meses, no começo do ano. Tá sendo incrível, né? Como já formou 3 turmas, né? 3 turmas, sensacional. Cara. E pra quem tá assistindo antes do dia 20... É uma oportunidade de você entrar na lista de espera. Nós temos sim uma lista de espera. A gente não é marrento, não. É que precisa ter. Não é? Uma lista de espera. Conteúdos gratuitos para essa lista de espera. Isso, é o aquecimento. As pessoas vão aprendendo enquanto esperam na lista. É tipo quando você está num restaurante ali esperando, traz um aperitivo, tem um coverzinho, tem que tratar bem o cliente, né? Isso. E aí a gente vai começar essa turma no dia 20 de janeiro, que vai bombar. Primeira turma do ano, olha, a maior turma de todas, inclusive. A lista de espera é a maior de todas, inclusive. Mas a gente vai dar o nosso 110%. Tô animado, você tá animado? Principalmente Muito. esse começo de ano pra muita gente tem Bastante, uma força, assim, mais... Bastante, vai ser uma... É que o início do ano também traz essa energia, renovação, né? Essa renovação muito interessante. Olha, eu vou entrar com muito gás nessa turma. Vamos nessa. Então vamos com tudo. Lista de espera no Vende-se, é vende-se.com. Tem um QR Code aqui. Se você tá no canal, no link nesse vídeo, tá bom? Se não, entra lá no perfil oficial do Vende-se no Instagram, ou vai na minha bio, ou tá lá no site oficial do Vende-se, vende-se.com, tá bom? Pra toda a galera do Instagram também que abriu uma live. A galera adorou, Flávio. A galera adorou, transmitiu o recado que você deixou, a galera adorou o papo, a gente abriu um bastidor aqui do podcast, espero que vocês tenham aproveitado, e pra todo mundo lembrando que o nosso podcast sempre é segunda-feira, tá bom? Faltou algum recado, produção? Tudo certo, tudo maravilhoso, Flávio, obrigado. Agora eu vou levar esse cara pra jantar, tudo que merece. Vamos nessa, né? Hora da merenda agora. Hora da merenda, vou alimentar, o Leão tá com fome. Cara, o Leão tá com saudade de comer já. A todos, fica com Deus, até um próximo bate-papo e é isso aí. Tchau!